Nesse vídeo aqui eu vou te contar toda a história revelada até agora do Batman Absoluto, uma das versões mais populares do Cavaleiro das Trevas atualmente. Vou te falar quais foram as tragédias que fizeram ele virar o Batman, como foi o treinamento dele, quais as diferenças dele pro Batman principal e até vou explicar tudo da época que ele fingia ser um vampiro. Então se quiser entender tudo do Batman mais marombeiro do DC e ficar por dentro dessa nova fase tão incrível, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Para começo de conversa, obviamente, bora definir o que é o Universo Absoluto, porque eu vejo que ainda tem muitas pessoas confusas sobre isso. O Universo Absoluto é um novo universo que a DC está trabalhando, mas ele não substituiu o principal. O universo principal continua lá normalmente. Assim como a Marvel tem o seu universo Ultimate, a DC agora tem o Universo Absoluto. É um universo alternativo em que uma nova linha de história está sendo contada. Só que esse não é um universo alternativo comum. Um dos maiores vilões da DC, que é o Darkseid, tinha descoberto que ele tinha um tipo de propósito cósmico, que era como se fosse ser uma força de antivida, uma força que impedia a vida de crescer, essas coisas. Envolvendo um contexto que para explicar tudo eu precisaria falar uma outra história por completo, o Darkseid conseguiu se livrar disso e morreu, mas nisso ele meio que renasceu, só que sendo um só com um novo universo, resumidamente. Isso significa que o Universo Absoluto é um universo alternativo que gira em torno do Darkseid, por isso muitas coisas lá são tão diferentes, como no caso do Batman, em que, para ser mais específico, ele perdeu a maioria dos seus privilégios, basicamente todos. Esse Bruce Wayne não é um herdeiro bilionário, não tem mordomo nem nada assim do gênero. Na verdade, esse Bruce cresceu no beco do crime. A mãe dele é uma assistente social e o pai era um professor. Então, obviamente, no começo da vida dele não tinha meio que nada de especial, no sentido de que não tinha nenhum plot envolvido por trás, não tinha nenhuma grande história. As coisas ficam importantes mesmo quando o pai dele é morto, que é a grande tragédia que fez ele no futuro se tornar o Batman. Basicamente, enquanto Bruce ainda era criança, houve um tipo de competição de engenharia, em que as crianças deveriam construir uma ponte com o tema de algum animal, e essa ponte em miniatura deveria ter características que lembram aquele animal e ter o propósito de ajudar uma cidade passando por uma situação muito difícil. Bruce ganhou esse concurso fazendo uma ponte temática de morcego, criando na verdade um tipo de estrutura bem inovador, que era um tipo de ponte dobrável móvel, que dependendo da forma como era manuseado, poderia ser flexível ou então ficar extremamente rígido. Um dos prêmios por ter ganhado esse concurso é que a sala dele inteira iria para um passeio no zoológico. Lá o Joe Chill, por alguma razão que não foi deixada clara, até onde a gente sabe não existe por enquanto, simplesmente começou um tiroteio, atirou em várias pessoas. O pai do Bruce era o professor da turma e tentou cuidar dos alunos, mas aí nesse processo ele acabou sendo baleado. É descrito pra gente que depois disso o Bruce se perdeu por um tempo, meio que virou um garoto problemático e quis descontar a raiva dele no mundo, mas em algum momento alguma coisa inspirou ele. E pra ser bem honesto com vocês, a gente não tem uma confirmação exata de o que inspirou ele. A melhor dica que a gente tem é que foi a questão dos morcegos, que inclusive é mostrado pra gente nas histórias que o Bruce admira morcegos desde criança. Ele acha eles incríveis e que são animais que desafiam o sentido de o que é possível e impossível, o que é uma outra diferença muito interessante. O Batman original, o Batman principal no caso, tem aquela questão do medo de morcegos e aí ele enfrentando o próprio medo. Aqui é mais uma situação de que o Bruce tem uma admiração por morcegos, apesar de que ele teve um leve trauma com morcegos, porque quando o pai dele foi morto ele foi atacado por vários. Mas a questão é, depois dessa inspiração ele se endireitou e conseguiu uma bolsa numa universidade como jogador de futebol americano, mas ele fingiu uma lesão para não precisar se comprometer com isso. E lá ele estudou mecânicas, física, psicologia criminal e todo tipo de coisa que poderia ajudar ele. Se tornou um engenheiro e foi trabalhar em Gotham, mudando entre vários setores, setor de energia, de água, saneamento, todas essas coisas, inclusive na prefeitura. Isso foi uma forma de ele estudar a cidade, entender completamente como ela funciona. E foi o processo que preparou ele para ser o Batman. Óbvio que nesse meio tempo ele também teve muito treinamento físico para ficar daquele tamanho, e ele também fez vários testes elaborando o traje dele e as ferramentas que ele usa, inclusive alguns que ele alterou no futuro por achar que não estava servindo exatamente para o que ele planejava, como por exemplo quando ele fingiu ser um vampiro. No começo da sua trajetória, o Batman Absoluto tentou se passar por um vampiro para meio que impor mais respeito. Ele usava maquiagem para o rosto dele parecer o de uma criatura não humana, um modificador de voz para a voz dele ficar parecendo um tipo de grito de um monstro, usava umas presas de silício que estavam com um veneno que ele mesmo colocou, deixava o alvo paralisado quando ele mordia, tinha umas garras acopladas nas luvas dele, o traje era muito mais esguio também, até lembrando o Batman lá das histórias mais antigas. Na época ele até mesmo carregava uma arma e considerou executar um criminoso, mas logo em seguida ele foi embora e percebeu que ele não estava fazendo as coisas da forma certa. Ele destruiu todo aquele material, queimando tudo, e percebeu que o que ele precisava não era de truques de teatro como o que ele estava fazendo antes. Ele precisava de algo verdadeiro, algo exagerado e grandioso, que pudesse fazer uma diferença de verdade. E aí que ele
focou em ficar muito mais musculoso do que ele era antes, desenvolveu a sua capa com base naquela ponte dobrável que ele elaborou quando era criança, preparou seu machado, desenvolveu seus veículos, como seu Batmóvel, que é um caminhão basculante, no caso, um dos seus Batmóveis, porque a gente já viu que ele tem vários, assim como ele tem várias Batcavernas. Como eu falei, ele não é rico, ele tem essas coisas todas basicamente se aproveitando de todo tipo de oportunidade. Ele pega materiais que foram descartados e se aproveita de locais que estão sendo abandonados ou coisas assim. Esse Batman pega e se aproveita de tudo que for possível para conseguir construir mais coisas e coisas melhores que ajudem ele a combater o crime. E essa foi toda a construção que fez o Batman Absoluto sair de um garoto comum que cresceu no beco do crime para se tornar o vigilante que está protegendo Gotham. Não só de bandidos comuns, mas também de grandes organizações e também da corrupção. Mas claro que a trajetória não para aí. Atualmente, nos quadrinhos, o Batman Absoluto percebeu que ele não tem como fazer o Batman crescer ainda mais, tornar algo ainda mais relevante se ele não tiver mais recursos. Então ele está envolvido em um plot com uma dessas organizações que eu falei para conseguir os recursos necessários para fazer o Batman se tornar algo grande. E se você quiser acompanhar como que isso vai se desenvolver e o que vai acontecer com o Batman Absoluto, já se inscreve aqui no canal para não perder as análises dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse Batman. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.